Considerado o maior banco de informações sobre gestão pública de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado possui uma ferramenta que tem o objetivo de servir de comunicação sobre irregularidades em relação à administração pública em geral. E mais ainda, com a capacidade aí de acionar a estrutura do controle externo. Para a gente falar sobre o papel deste canal, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o ouvidor-geral da ouvidoria do TCE, o conselheiro Antônio Joaquim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Prazer é nosso. Explique para a gente sobre o papel da ouvidoria. Quer dizer, a ouvidoria ela atua em duas frentes aí. Não só um controle da instituição TCE, mas também em relação aos jurisdicionados que vocês chamam, que seriam as prefeituras, câmaras, o governo do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça? Exatamente. Todo o setor público que a democracia exige o controle, sem controle não há democracia. E a ouvidoria, eu costumo dizer, é democracia direta. Nós temos a democracia representativa, né? A população tem os deputados, os governadores, os secretários, os vereadores, deputados, mas a ouvidoria é uma forma do cidadão, independente de qualquer pessoa, poder dar o seu palpite, fazer a sua denúncia. Não precisa levar para o deputado. Não precisa levar para o vereador, ele faz a denúncia a um órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, e nós temos todo um aparato de desenvolver essa denúncia dentro do tribunal. Ela se torna uma representação, ela tem consequências, nós temos exemplo prático em Mato Grosso de denúncias que se ensejaram a cassação do mandato de prefeito, e, enfim, um chamamento para que o cidadão participe efetivamente da fiscalização do seu líder, do seu gestor no município, no estado, enfim. A participação direta do cidadão. Tecnologicamente, nós vivemos uma revolução no mundo. Hoje, praticamente todas as pessoas, inclusive crianças, têm dispositivos móveis, smartphones, tablets. E onde a pessoa estiver, ela pode, por exemplo, fotografar uma obra inacabada ou uma irregularidade de gestão pública e encaminhar essa foto, esse vídeo, para vocês da ouvidoria no tribunal? Pode. E mais do que isso, nós temos um programa chamado GeoObras, que foi implantado em 2009, que virou um coqueluche nacional. Todos os tribunais de contas do Brasil copiaram esse programa, o GeoObras. Alguns países, né, o Peru, 2 países da África, Moçambique e Angola. Então, é um programa que tem esse modo cidadão que permite, no caso de obras, e poucas pessoas conhecem, infelizmente. A perversidade é esta. Eu vi esse dia uma entrevista de um presidente de Câmara dizendo: nós temos ouvidoria, tivemos um chamado em 6 meses. Esse é o problema. O cidadão precisa entender que ele tem e deve participar. Então, no caso de obra, ele pode ir lá, fotografar, ver a obra, filmar e ir no tribunal e ver o relatório de pagamentos daquela obra. Tem isso também, ele pode saber quanto foi pago até aquele momento da obra. Se está lá pago 50% da obra, 70%, ele compara com a realidade. Se não estiver batendo, se houver desarmonia, ele pode denunciar nesse modo cidadão no GeoObras. Falando em obra, daqui a pouco a gente continua conversando um pouquinho sobre ouvidoria, não podemos esquecer que o senhor foi e continua agora sendo o relator das obras da Copa em Cuiabá. Eu queria até que o senhor esclarecesse a opinião pública. O senhor se licenciou do tribunal por quanto tempo, por qual motivo, justamente nesse período aí de construção das obras da Copa do Mundo? Um dos motivos foi para descansar mesmo, né? Faz tempo que eu não tinha férias. O outro foi para estudar. Aproveitei, fui para o exterior, fiquei 45 dias estudando a língua, né? O inglês, que é uma dificuldade para pessoas da nossa idade, né? Mas de todo jeito foi para estudar. Agora retornei a minha atividade, já reassumi a relatoria das obras, tanto da Secopa como da Secretaria de Transporte, e hoje tenho uma reunião com o governador, às 10 da manhã, onde eu vou discutir com o governador para que o governo, junto com o Tribunal de Contas, promova um tipo de um levantamento factível, real, da situação das obras pós-Copa. Pois é, porque foi anunciado. Porque a Copa foi aquela questão que nós conversamos um relatório lá atrás e dizíamos lá atrás, 1 ano e meio, olha, as obras estão atrasadas. E estavam mesmo. Né? O sentido era só de harmonizar esses atrasos, para poder resolvê-los. O governo não conseguiu resolver todos os problemas do atraso. A sua licença do tribunal tem a ver com isso? Porque o senhor, inclusive, era criticado por isso, né? De fiscalizar as obras também. O senhor foi pressionado, até levou essa licença, ou não tem nada a ver isso aí? A única autoridade que me pressiona é a população, o povo, porque eu tenho as minhas legitimidades, como a minha vitaliciedade, nada me impressiona nesse aspecto. Então, o meu afastamento foi para isso, foi férias mesmo. Agora retomei,
tenham essa responsabilidade. Nós sofremos muitas incompreensões. Uma nota de um jornal, por exemplo, criticando o tribunal. O tribunal está fazendo o seu dever de fiscalizar e, além de fiscalizar, informar a sociedade. O que nós queríamos naquele relatório era informar a situação físico-financeira, não era sobre ilegalidade e irregularidade. E nós informamos. Os relatórios tribunais eram absolutamente corretos. Por exemplo, o secretário da Secopa dizia que entregava o estádio em dezembro. Nós dizíamos, não vai entregar. Entregou? Entregou em maio. Mas todas as vezes nós dizíamos, olha, está atrasada? Está, mas nós queremos é que o governo haja no sentido de que não cause prejuízo à Copa. Felizmente não causou. A Copa hoje é elogiada em Cuiabá, no New York Times, no mundo inteiro. As pessoas elogiam, eles falam, mas só pelo povo. Claro, o cuiabano é uma figura excepcional. Muita gente dava carona para os colombianos, para os chilenos, pedindo informação. Querem em tal lugar, o sujeito botava dentro do carro e levava. Quer dizer, isso não existe no mundo. Mas você não pode deixar de reconhecer de que as coisas deram certo. O estádio é absolutamente maravilhoso. As obras, infelizmente, não concluíram todas, mas recebeu a população. Eu disse até ao governador um dia, o maior prejudicado é o senhor, porque nem a inaugurar as obras o senhor está tendo condições de inaugurar aquelas que ficam prontas. Então, houve falta de planejamento do governo, não tenho dúvidas. Se tivesse planejado mais adequadamente, se tivesse concentrado mais nas obras da Copa, poderia ter muito mais tempo de respirar e não ter tido esse sofrimento. Porque, veja bem, atrasa a obra. Mas no momento que a obra fica pronta e entrega, ninguém lembra do atraso. Então, o que é preciso agora, no pós-Copa, novamente, é um ruído de comunicação. Agora o governo vai parar todas as obras. Agora o governo não vai concluir as obras. Há duas grandes preocupações da população matogrossense, conselheiro. Uma é isso, se as obras que ainda não foram concluídas, se serão concluídas, inclusive, pelo próximo governo que vai ser eleito em outubro. E segunda, se tem dinheiro para pagar essas obras, a conclusão delas. É esse o papel que o tribunal tem, que as pessoas precisam respeitar. Cada instituição tem uma atribuição. Essa é do tribunal, é de fiscalizar e, mais do que fiscalizar, também controlar. Então, nós vamos lá no Executivo, no governador, vamos fazer um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas, que tem esse dever, com o seu secretariado, que está relacionado a essas questões, e com as próprias empresas. As empresas também têm responsabilidades contratuais, elas assinaram o contrato. Então, vamos fazer uma informação factível e fazer um tipo de um termo de compromisso que existe legalmente no tribunal, chamado TAG. O Ministério Público tem um TAC, termo de ação de conduta. Nós temos o TAG, termo de ação de gestão. Então, vamos discutir isso hoje e vamos dar consequência a isso. Uma terceira preocupação da população sobre as obras da Copa, e aí voltando lá no Geobras do Tribunal de Contas, a qualidade das obras, aquelas que apresentarem defeitos, tem uma data de validade dessas obras da Copa? E aí o tribunal ou o próprio governo, o Ministério Público, podem exigir da empreiteira refazer a obra mal feita, por exemplo? Sem dúvida, é um dever do gestor, é outro foco desse trabalho que nós vamos fazer. 2 focos, focado na qualidade, que é subsidiada legalmente pelo Código Civil Brasileiro, o artigo 618, onde determina que as empresas têm a responsabilidade ao longo dos próximos 5 anos na questão da qualidade da obra. Então, deu defeito, eles têm o dever de consertar. Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Então, nós fizemos até campanha, chamado garantia quinquenal. Nós fizemos até campanha do Tribunal de Contas na gestão do conselheiro Walter Urbano, quando foi presidente, fez campanha institucional em relação a isso. Então, hoje, o tribunal não aceita nenhum tipo de despesa de qualquer gestor que pague um defeito de uma obra que foi realizada por uma empresa X, ao longo de 5 anos. Se ele fizer, é ilegal e ele vai ter que devolver o dinheiro para o Estado. A não ser que a empresa quebrou, não dá conta, então entra na justiça, aí sim, não pode prejudicar o cidadão, faça a obra, o conserto, mas é preciso entrar na justiça contra a empresa. Então, o primeiro foco é a qualidade e o segundo é a questão do cronograma real, físico-financeiro, até o final do governo. Governador, é uma oportunidade que terá o governador de dizer realmente o que vai fazer até dezembro, o que não vai fazer, porque é um direito dele, dizer, eu não vou dar conta de fazer tudo, o que vão fazer? Sobre dezembro, uma outra preocupação, a Secopa, e aí lembrando da antiga AGECOPA, elas foram criadas provisoriamente para administrar a questão da Copa do Mundo em Cuiabá. Com o fim, por exemplo, dessa instituição, da Secretaria Extraordinária da Copa em dezembro, quem que vai comandar essas obras ainda não concluídas e o pagamento delas? Seria, no caso, o gabinete do governador, vai ter uma secretaria
secretaria, isso também tem que ser conversado, né, conselheiro? Mas isso é de decisão do governo. Quer dizer, eu costumo dizer, o tribunal não cabe meter o bedelho em políticas públicas, criar secretarias, extinguir. Quem faz isso é quem tem mandato. Eu sempre digo com clareza. Escolheu, aí nós vamos fiscalizar. Nesse caso, eu acho que o bom senso é ou transferir para a Secretaria de Transporte ou prorrogar a existência da Secopa. Isso vai ser feito através da legislação, ou algum projeto de lei para a Assembleia. O importante é que faça bem feito de uma forma mais adequada e necessária possível. Falando em Assembleia Legislativa, temos LDO ainda para ser votada, o orçamento de 2015 até dezembro. Eles também têm que, essas peças orçamentárias têm que contemplar o dinheiro para pagar essas obras não concluídas da Copa do Mundo também. Sem dúvida nenhuma. O maior prejuízo que a população pode ter é a obra inacabada. A obra inacabada é inútil. Ela fica ali sem ter nenhuma utilidade. Gastou-se um volume enorme de recursos que poderiam ter colocado em outros lugares. Então, a obra inacabada é um câncer. É preciso, ou se não dizer, nunca mais vamos mexer com ele, vamos explodir isso, o prejuízo está dado, mas não deixa aquilo ali parado, porque realmente é uma dificuldade para a população. Veja que nós fomos falar de obras, esquecemos de falar da transparência. E da ouvidoria. Da ouvidoria. Mas veja bem, a LDO que você se referiu, o orçamento, eu costumo dizer o seguinte, são as leis mais importantes de uma gestão. O orçamento é o que se vai fazer ano que vem. Veja o exemplo, nós vamos ter campanha esse ano, estamos em campanha. Aí vem um candidato a governador, fala. E aonde estão os recursos para fazer o que ele está falando? O governador, o candidato, precisa dizer, vou fazer isso porque há recursos no orçamento do ano que vem. Ou senão vou trabalhar para que se coloque agora nesse debate. Porque o que ocorre é que ninguém leva a sério o orçamento e é lá que estão afirmados e comprometidos o que serão feitos no ano que vem. Não adianta o sujeito falar que vai fazer isso, aquilo, se não tem os recursos necessários para fazê-los. Então, é preciso que os deputados chamem realmente a sociedade para debater essa questão dos orçamentos. A exemplo que o senhor vai conversar hoje com o Silval Barbosa, o governador eleito em outubro vai ter que conversar também com o atual governador, com os atuais deputados estaduais, porque eles que vão elaborar o orçamento de 2015. Eu acho que seria salutar os candidatos participarem da audiência pública obrigatória que vai ocorrer em relação ao orçamento do ano que vem. Seria uma oportunidade ótima dos 3, 4, 5 candidatos irem lá na audiência e debaterem, porque vão saber realmente o que tem e o que não tem disponível para o ano que vem. Não adianta. Eu vejo, às vezes, campanhas de prefeito, quando o prefeito candidato diz, vou fazer isso. Se demorar 20 anos, o orçamento do município não consegue fazer. A exceção é em Cuiabá, porque veja o tanto de recursos foram aplicados aqui em razão da Copa. Quer dizer, adiantou o investimento em 20 anos em Cuiabá. Mas isso é uma coisa excepcional, né? Então, é o que eu digo, o debate precisa ser transparente e consequente. Não adianta dizer o que vai fazer se não tiver uma origem de recursos factível para fazê-lo, né? Você sabe que o orçamento tem muitos problemas. Nós temos 25% obrigatório na educação, nós temos 12% no caso do Estado para a saúde, enfim, temos muitas vinculações. Bom dia. Bom dia.